Louvado seja Deus, nesta manhã. Eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Eu quero transmitir a palavra de Deus aos vossos corações, trazendo uma reflexão sobre a águia. Reflexão esta, cujo objetivo eu tenho nesta manhã é levar você a entender o processo pelo qual passa a águia e trazê-lo para a nossa vida espiritual, que nós possamos entender sobre a renovação da águia, pois a nossa vida necessita ser renovada a cada dia, renovada a cada momento. Nós precisamos desse poder de Deus em nossos corações, em nossas vidas de uma forma toda especial. Por quê? Porque vivemos uma vida de muitas preocupações, de muitos desafios, de muitos problemas, e somente através de uma mudança espiritual, através de uma renovação espiritual, nós poderemos alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Aqui é o teólogo Nelson, e que Deus possa abençoar de uma forma toda especial a tua vida, a minha vida nesta manhã. Isaías capítulo 60, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós precisamos correr a corrida que nos está proposta, que é a corrida espiritual. Nos cansamos, nos fatigamos, porém devemos descansar no Senhor, devemos receber esta renovação cada dia na presença do Senhor. Uma antiga tradição acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e força porque tinha a capacidade de se renovar. Por isso Isaías ele diz: nós precisamos ter essa renovação, nós precisamos ter essa expectativa de renovo cada dia, suplicando ao Senhor um avivamento, suplicando ao Senhor uma renovação em nossas vidas. A águia é uma das mais belas aves, que vive 70 anos aproximadamente. Porém, aos 40, ela passa por uma decisão terrível, por uma decisão de mudança, de renovação. E você já se sentiu assim em uma situação que você precisa realmente ressignificar a sua vida? Mudar alguma coisa? Como tem surgido essa renovação em tua vida? Como você tem enfrentado os problemas no dia a dia, buscando em Deus, que é a fonte do avivamento, que é a fonte da renovação, para que nós possamos renovar as nossas vidas? Como eu posso renovar a minha vida? Para tudo, e busca uma ocasião, busca uma oportunidade, para que tu possas refletir como está a tua vida, como eu devo fazer, o que eu devo mudar, como eu posso ressignificar. E depois de uma tomada de decisão, você vai entrando nesse processo de renovação, buscando em oração, buscando a comunhão com o Senhor, buscando a presença do Senhor. O psicólogo Augusto Cury argumenta que a geração moderna de SPA, síndrome do pensamento acelerado, as pessoas elas são ativistas, mecânicas e não conseguem ficar paradas. Por isso são muitas decisões são tomadas sem pensar. E nós precisamos parar um pouco e pensar como nós estamos, refletir como está a nossa vida e tomarmos uma decisão de uma transformação. E qual é a tua prioridade nesse momento? Buscar uma restauração? Busque esta restauração através da palavra de Deus. E durante esse processo de renovação, o que é que acontece com a águia? Ela sobe uma montanha muito alta, onde está protegida, e começa a descansar, buscando ali um refúgio, buscando um tratamento. E nós precisamos também tomar
essa decisão. Deixa eu ver aqui mais uma vez sobre a águia. Deixa eu ver aqui. E vou falar para você. Então vejam, a história da renovação da águia é uma lenda que conta que a águia se renova a cada 40 anos, renovando o bico, arrancando as unhas, arrancando as penas. É um processo muito alto, é um processo grande. E eu preciso ver este processo também na minha vida para que eu possa ter uma mudança. Aí diz aqui, a história conta que a águia, quando se torna velha, voa para o alto de uma montanha e toma a decisão de arrancar o próprio bico, penas e garras para se renovar e viver por mais algumas décadas. Nesse processo, fica dezenas de dias sem se alimentar. As águias, assim como qualquer outra ave de rapina, não se automutilam em situações normais. Não perde o bico e as garras a menos que solta um processo traumático. E a automutilação só aparece como condição patológica, como situações de estresse e doenças. E aí nós vemos que ela passou por um processo forte, por um processo de depressão, vamos dizer. E nós observamos aí que essa história é uma história contada por muitas pessoas, né? Mas que nós precisamos ver essa história como algo para os nossos corações. Ela pode viver cerca de 80 anos. Ela depende, na maioria dos casos, somente dela para sobreviver. Entre 40 e 50 anos, a idade da águia precisa passar por uma série de transformações que a levarão ao sofrimento. Ela sobe, estou vendo aqui, né? Ela sobe até o alto da montanha, onde se sente mais segura. Começa todo dia o processo de renovação. Primeiro a águia começa a arrancar toda a sua pelagem, pena por pena, com seu próprio bico, pois as penas já estão velhas, do que resulta a perda de aerodinâmica, passando um mês, toda a sua pelagem já está nova e há aí uma renovação. Em seguida começa a quebrar suas velhas unhas, velhas demais para segurar suas presas. Elas tiram até a raiz para nascerem unhas mais fortes, parecidas como a primeira, né? E após um mês de recuperação e crescimento das novas unhas, a águia ainda precisa passar pela parte mais difícil do processo, que é a quebra do seu bico, muito velho e envergado, que dificultam para pegar sua presa. Ela bate seu bico por diversas vezes com toda a sua força restante, já que está muito debilitada. Oi, Roberto, tudo bem? Muito debilitada por suas dificuldades, né? Somente após um mês que é um novo bico estará forte para voltar à ativa. E nós, seres humanos, nós somos iguais à águia. Antônio, tudo bem? Nós precisamos de renovações constantes em nossas vidas. Nós precisamos de um crescimento espiritual. Nós precisamos de uma mudança espiritual. E nós vamos aprendendo a ver esse crescimento quando nós dependemos de Deus, quando nós dependemos da presença do Senhor. E a presença do Senhor nos faz com que nós possamos nos entregarmos a Deus a cada instante, a cada momento, através das provas, através das dificuldades. Nós precisamos aprender com a águia a todo instante, a todo momento. E a águia, ela nos dá uma lição de liberdade. E para que nós possamos ter essa liberdade, nós precisamos morrer algo em nós, tá? A águia morre, mas não aceita o cativeiro. Não consegue viver, ela não consegue viver em gaiola.
seu lugar é nas alturas. E o Senhor nos chamou para que nós possamos voar alto, voar nas alturas, que nós possamos ter esta constante renovação. A águia faz o seu ninho nas alturas. Jó 39, 27 e 28, com vocação para as alturas, a águia foge dos lugares vulneráveis, construindo um ninho para a família no topo de rochas e árvores, longe dos pedradores e dos curiosos. Uma medida proletiva e também de provisão, pois das alturas divisa a presa que tira o sustento para todos. Deus nos chamou para nós nos sobressairmos, estarmos por cima e não por baixo, estarmos conquistando a cada instante, a cada momento. Segundo Samuel 21:10, em cima de uma penha por toda uma estação, Rispa enfrentou intempéries e predadores de dia e de noite para proteger seus filhos, até que eles foram honrados pelo rei Davi. Então vejam, nós precisamos passar por esse momento de honra, por esse momento de mudança interior, mudança em nossas vidas, de uma forma toda especial, aprendendo com as águias a termos essa renovação, cada momento, cada dia nos renovarmos na presença do Senhor nosso Deus. Deus, Ele quer que você passe por esse processo de renovação. Deus, Ele quer que você passe por esse processo de transformação muito grande, muito forte. E só se renova algo que está velho, algo que está gasto, algo que está necessitando de força. A vida e o comportamento da águia nos traz grandes lições para que nós possamos aprender através da águia. Primeiro, voa alto. O caminho da águia é no céu. Ela não foi criada para viver arrastando-se nos vales da vida e nas depressões da terra. Da mesma forma, nós somos do céu. Nós somos pessoas que devemos pensar nas coisas do alto, olhando para Jesus e o consumador da nossa fé. Uma águia pode descer do céu subitamente, apanhar um animal do chão que pesa tanto quanto ou mais do que ela, e a voar com aquele animal em suas garras. Portanto, nós precisamos conquistar coisas melhores, voar alto na presença do Senhor e sairmos daquilo que é terreno e vivermos o espiritual. A águia, ela alça o seu voo cada vez mais alto. O segundo voo é mais alto do que o primeiro, e o terceiro mais alto que o segundo. Nós não devemos viver sobre idas e vindas, subindo e descendo, altos e baixos. Há crentes que são instáveis, que estão desanimados, que oscilam, e eu preciso tomar decisão cada dia de conquistar o melhor, de ver o melhor, de enfrentar o chamado de Deus com ressignificação, vencendo a cada instante, vencendo a cada momento. Uma outra lição, querido, é que a águia, ela voa além da tempestade, acima da tempestade. Sempre que vê a tempestade, as nuvens escuras e os relâmpagos riscando o céu, ouve o ribombar dos trovões, ela se agiganta, voa com intrepidez. E nós devemos, quando vermos a luta, quando vermos a situação, voarmos para o refúgio, voarmos para a presença do Senhor, ter a cabeça erguida, sabendo que Deus nos chamou para grandes conquistas. Aconteça a tempestade que acontecer, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A águia, ela voa em linha reta, como uma flecha, um projétil. Seu voo não é em círculo e nem sinuoso. E os que esperam no Senhor devem caminhar em linha reta, devem voar em linha reta. Não podemos fazer desvios, mas seguindo em frente cada dia, cada momento, buscando a presença de Deus, tendo o poder de Deus em nossas vidas. A águia não voa em círculo, e sim para frente. Eu tenho que olhar para Jesus. Ela voa reto porque ela tem um alvo definido.
E eu devo ter um objetivo definido na minha vida. Eu devo ter uma meta definida na minha vida. Há pessoas que, diferentes da águia, são como o urubu. O urubu não voa em linha reta, mas em círculo para lugar nenhum, sem progredir. E quando progride é porque encontrou um cadáver de um animal em decomposição. Menos o de uma águia, porque não se vê por ali um cadáver de águia, onde os urubus têm acesso. Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, procuram com os seus olhos os picos mais altos e ali, sem reclamar, esperam nas alturas o momento de morrer. E nós precisamos estar na presença de Deus, na presença do Senhor, em comunhão com o Altíssimo, em comunhão com o Senhor, cheio de vida. E a águia, ela voa na dependência do vento. Os cientistas descobriram que suas asas são enormes, as asas da águia, né? Que são desproporcionais com relação ao tamanho do seu corpo. Mas por quê? Em tudo Deus tem um propósito. A águia, pelo fato de fazer voos muito altos e longos, não poderia rufar as asas como o beija-flor, porque se cansaria muito e não poderia ficar no ar por muito tempo. Por isso ela precisa de asas grandes e gigantes. E nós precisamos de as asas espirituais, grandes e gigantes, para voarmos através da tempestade. Se nós, além da tempestade, né? Se queremos atingir a altura da comunhão com Deus, precisamos voar na força do Espírito Santo, tendo um avivamento espiritual em nossas vidas, e o Espírito o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito de Deus é quem nos guia, quem norteia. Bom dia, Mário, tudo bem? Quem norteia aí a direção, e não é por força e nem é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E a águia, ela tem uma visão aguçada, uma visão integral. Ela enxerga em todas as direções, ângulos e perspectivas. Assim nós também devemos ter um olhar espiritual e ver o que está acontecendo ao nosso redor, para a frente, para os lados, e com um leve esforço da cabeça, também enxerga para trás, 360 graus. Sua visão é global, ela vê tudo, percebe os detalhes. E quando a Bíblia diz que nós somos como a águia, ela tem algo a nos ensinar, que nós vemos tudo o que está ao nosso redor. Tudo aquilo que pode estar acontecendo conosco, e nós precisamos ter esta visão ampla, essa visão espiritual e visão de coisas grandes, não visão de coisas mesquinhas. E nós temos essa visão e nós enxergamos quando o inimigo está para nos atacar. E assim o Senhor vai nos ajudando, vai nos ensinando, e nós precisamos entender que Deus está nos chamando a sermos como águias, voarmos além da tempestade, termos uma longa visão de coisas grandes, através do seu Espírito Santo, retirando todo o muro de separação em nossas vidas, deixar que o Espírito Santo ele nos quebrante, ele mude o nosso coração, e que nós possamos nos entregar cada dia ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor. E a águia tem pleno discernimento. A visão é um dos prodígios mais fantásticos e extraordinários da criação. Segundo o oftalmólogo John Wilson, temos mais de 60 milhões de fios encapados em cada olho. Nosso olho é mais sofisticado que qualquer câmera de imagem que o homem já inventou. Podemos focar em pontos específicos, sem perder a imagem global do cenário. E assim a nossa vida espiritual, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Nós devemos olhar para frente, ter uma visão colossal, ter uma visão enorme, uma visão clara. A águia é a única ave que pode mirar o sol de frente sem ficar deslumbrada. E Deus quer que nós
tenhamos essa visão espiritual, de contemplarmos a sua glória, de contemplarmos a verdade da palavra de Deus e termos uma visão clara da obra de Deus, ter uma visão daquilo que está à nossa frente e olhando único e exclusivamente para Jesus. Nós não podemos olhar para baixo, temos que olhar para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A águia, querido, ela não aceita viver em cativeiro. Nós precisamos também tomarmos a decisão de não sermos cativos dos nossos problemas, das nossas depressões, ansiedades, mas devemos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo, e lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O crente ele não pode viver na realidade cativo, com medo das tentações de Satanás, mas ser vencedor. Deus nos chamou para sermos vencedores, cada dia, cada momento. E a águia é fiel, ela não conhece, ela não é como as outras aves na área do acasalamento. As aves domésticas não observam a lei da relação restrita. O comportamento da águia é diferente, ela é fiel ao seu parceiro. E aqui eu digo que nós devemos ser fiéis ao Senhor, não nos contaminarmos com as coisas desta vida, mas estarmos completamente entregues ao Senhor Jesus Cristo. E o que nós podemos aqui aprender cada dia é que nós precisamos estar envolvidos com a obra do Senhor, enfrentando todo e qualquer perigo, toda e qualquer situação, buscando o quebrantamento, buscando a humilhação na presença do Senhor, não vivermos isolados, mas buscarmos a presença de Deus e quando surgir a tempestade, ir para um lugar alto, que é o Senhor, buscando o seu refúgio em Deus, né? A águia, quando percebe que o seu bico já está ficando fraco, ela o enfrega fortemente na rocha, até ela alcançar realmente um novo bico, até ficar em sangue, e após esse processo, ela fica totalmente desfigurada, mas depois ela vai adquirindo um novo bico, né? Ela bate as suas garras na rocha, quando percebe que suas garras estão impotentes. A águia bate as garras com força sobre a rocha várias vezes, até que aquela camada envelhecida ela seja realmente substituída por uma nova. Vejam que todo um processo. Deus ele quer nos quebrar, ele nos quer, Andrés Lopes, tudo bem? Quer nos fazer um vaso novo. E concluindo, queridos, eu quero dizer para você que nós precisamos ouvir cada dia a palavra de Deus, nos entregarmos à causa do Mestre, deixar o Senhor trabalhar em nossos corações, deixar o Senhor renovar as nossas vidas. As provas são muitas, as provações são difíceis, não são fáceis, são complicadas, mas Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Força, coragem, ânimo, agilidade, visão ampla. E deixa Deus trabalhar em tua vida, deixa Deus trabalhar em teu coração. E as virtudes da águia incluem força, coragem, sabedoria, também abrangem perspicácia, renovação, visão clara, e além disso, referem-se à nobreza, majestade e liberdade. Elas motivam as pessoas a superar os obstáculos. Nós precisamos superar cada obstáculo da nossa vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de